Muito bem, estamos de volta e é um programa que não termina quando acaba, meu amigo Copete. Muito menos quando vai para o intervalo, né? Isso Inclusive aqui uma troca de bancada aqui, vários acordos que a gente fechou, que não com chavos, diga de passagem. O senhor Evandro, o senhor Alexandre, o Alexandre está do outro lado das câmeras agora aqui. Aqui, ó, o Marcelo disse que no final do programa de hoje ele quer fazer um sorteio. A gente vai conversar sobre isso em seguida. Fica ligado aí. Tá funcionando. Não, fica ligado aí. Fica ligado aí. Não, fica ligado. Eu sei que está funcionando, porque quando eu estava tentando gravar antes, tocou o tempo todo. Pois é. Sem delicadeza, Vanderlei, que esqueceu de tirar ele do gancho, provavelmente. Não, as suas mesmo. As tuas sabia que estava aí na hora. As dele. Ô, Copete, feliz ano novo para ti. Feliz. Olha, eu gostaria, sinceramente, que o ano fosse melhor do que 2016 em diversos aspectos profissionais, especialmente. Eu tenho assim a teoria que nosso submarino, a nossa nação aqui já está encostada no fundo. Eu espero que, como nos filmes aqui, né, momentos de tensão, a gente vai eliminando os corpos, vai descobrindo formas de conseguir um pouco mais de oxigênio. Saiu um terrorista e entrou outro no lugar. Um pouquinho mais de oxigênio. O Alexandre, meio minuto, matou 70 lá no Amazonas. Foi uma falha, né? Sobraram 300. Isso para quem gosta de de iniciativa privada, né? Conduzindo a administração. Foi um presídio conduzido pela iniciativa privada. Não, tem um nome, PPP. PPP. Eu achava que era PQP, é PPP mesmo. Mas, bom, é que eu queria dizer o seguinte, porque a minha área é veículos. E chegou o número de dezembro hoje. Para quem trabalha com veículos, e vocês todos aí que estão aqui, né, nesse horário aí, olhando, né, pensando como vai ser janeiro, né? Imagina, dezembro foi bom, foi um pouquinho melhor do que novembro para a área de veículos aqui no Rio Grande do Sul. Claro, 20% a menos que no dezembro do ano passado. Bateu os números de 2007, é isso? 2017? Não, 2016. Não, sim, nós voltamos a um patamar que nós de 10 anos atrás e alguma coisa assim. Mas eu digo assim, eu acho pior é caminhões, que caiu 57% no ano passado, que é o mais 20% esse ano, mas um automóvel, não é recuperação, está vendo reposição por acidentes, por os assaltos e roubos de carro, está vendo a reposição, mas parece que não cai mais. Quer dizer, se você, como no submarino, a metáfora do submarino, nós estamos aqui embaixo, por favor, não se mexe muito, não corra, não vamos consumir o oxigênio. Então, assim, nós estamos descolando do fundo. Eu espero que 2017, que em dezembro, a gente lembre de janeiro, sorridente, né? Nós estamos sob qual profundidade, mais ou menos, agora, professor Copete? Novo Hamburgo fica a 46 metros acima do nível do mar. Mas e a nossa, estamos então no meio de uma plataforma continental, mais ou menos assim, quer dizer, dá para cair mais, então. Não, se der aquelas enchentes, né? Uma fossa abissal, a maior fossa abissal, teria 11 quilômetros de profundidade, seria mais alto que o Everest, ao contrário. Um lugar mais fundo aí do Brasil começa do Rio de Janeiro para cima, onde tem Espírito Santo, lá, por isso que eles pescam aqueles peixes enormes lá sempre. Nós aqui estamos naquele mar maravilhoso, o marrom clássico, que ainda não se deu as caras em Tramandaí. Querem notícias boas? O nosso mar, por enquanto, está verde. E o ventilador está ligado, não é? O Nordestão já começou? Não, o Nordestão foi só um dia. Nós estamos com então não é mar do Rio Grande do Sul. Não é a nossa praia. Exatamente. A praia está clima quente. De Santa Catarina. Está quente. Coisa sem graça, né? E tem até argentino em Oásis do Sul, para tu imagina. Oásis do Sul tem argentino. Aí o cara diz assim, abraço para o Prev que está na audiência, né? Não, eu fico imaginando. E o cara diz assim, tem até a BR-101 duplicada, agora tudo, e com túnel. E o cara vai a Oásis do Sul, cara. São dois que não nos deixam mais, né? Argentino e Mãe d'Água. Esses vieram para ficar, né? Vamos para nossa foto? E aí, que lugar é? Que foto é essa? Que lugar é esse, gente? Madrid. Uhum. Seria o que em Madrid, Marcelo? Uma tourada? Não, mas... Uma Plaza del Toro?
Não, eu só não entendi isso aqui. Onde é que vocês puxaram essa foto? Vocês deram alguma... É no Rio Grande do Sul? É no Brasil? É no mundo? Não, é uma foto antiga essa. Arrisca mais ou menos um período aí, um ano para ela. Ah, é lá na... Não, tem muita casa. Eu ia dizer que era lá na Santo Afonso. Ou um circo, né? Ou uma tourada ou um circo. Doutor Alexandre, arrisca um palpite? Karina. Olha, tá difícil. Para mim, eu acho que parece um picadeiro mesmo. Posso começar a dar umas dicas, então? Sim. O lugar é o Rio Grande do Sul. Você vê a areia lá no fundo. É aquela Que areia lá dica. que me chama a atenção. Porto lá. Alegre. Ah, Porto Alegre. Todo Porto aquele Alegre. areal lá atrás não é figuração? O lugar é, sim, uma praça de touros. Olha aí. Essa foto é de 1904. Então não é nem foto. É uma foto, Um claro. daguerrote. Claro que sim. Ah, tecnicamente pode ser. Seu Eastman não tinha feito... Volta para nós aqui, Seu Vanderlei. Eastman não tinha feito emulsão em filme ainda. Não voltamos. Copete, escolhi essa foto especialmente para ti. Por causa dos chifres? Nessa semana, a gente fez uma bela discussão pelo Facebook. Cara, é bom esclarecer isso. O pessoal sabe o que é dialética? Aquele prazer inenarrável de discutir sobre qualquer debater, coisa. né? Qualquer coisa. Trocar ideias, né? Você tem ideias... Ponto e contraponto. Exatamente, mas isso chamava dialética. Seria uma discussão de alto nível ou de médio nível para cima, em que você tem a sua linha de raciocínio e contrapõe. É estranho, às vezes as pessoas, principalmente eu, dão a impressão que eu quero convencer você. Eu, na verdade, estou tentando ser o melhor de mim para dizer o que eu penso, não que eu tente convencer o outro lado. Porque no máximo eu vou empatar com você. Eu sou um e você é um e dois. Se vocês dois concordarem, eu já saí perdendo. Mas a dialética é essa discussão, como a gente teve também com o Evandro, sobre empreendedorismo, que ele é assim muito Seixonoye, ele acredita na bondade do mundo e eu acredito na maldade do mundo. Desde que nós descendemos de... Está sendo patrocinado pela Seixonoye aqui? Não, nós descendemos de Caim ou de Abel, afinal? Não, nós não quem é que podemos ficou dar vivo para certo. contar a história, é isso, né? Nós não podemos quem ficou dar vivo para certo. contar a história. Nós descendemos do que morreu, do que... Mas daí já não é do um que matou. otimismo, hein? Hã? A gente não pode ser mais otimista se a gente lembrar de Caim e Abel? Otimista não é um cara que não sabe de tudo Antigamente ainda. era 50% a Sim. taxa de homicídio no planeta. É verdade, caiu bastante. Não, em Porto Alegre está mais de 50%. Mas essa discussão que nós estávamos falando, e aí envolve Manaus também. Afinal, até bem pouco tempo, o leigo, e aí eu também me incluo, ficava assim, 5 mataram 5 degolados, aqueles crimes bárbaros, que você percebe que são nitidamente crimes de facção, crime de tráfico, né? É criminoso fez uma contra fala criminoso, boa sobre alguma isso, coisa. né? E aí você ficava em determinado ponto, e como foi Manaus, né? A gente debocha, sobraram 300 vivos. Você ficava feliz quando parecia que havia uma melhora no mundo. Porque você tinha 10 criminosos, 5 mataram 5, reduziu em 50% do problema. Não, é a discussão que eu tinha com o Forcolém, uma conversa com o Forcolém há minutos atrás, se isso não gerou uma ideia de impunidade que extrapola o crime organizado. Quer dizer, o cara mata 5, degola, põe lá, expõe, quer dizer, a banalidade desse confronto entre quadrilhas, se isso aí também não incentivou... Impunidade. Essa sensação entre jovens que tem na vila lá, o único sonho de carreira dele é ser espião, como é que chama? Aviãozinho de traficante, e dela, menininha de 12, 13 anos, andar no HB20 roubado do cara. A nossa discussão começou, Karina, em torno da chamada da Folha de São Paulo, que preferiu destacar a chacina em São Paulo, daquele pai que matou o filho, a ex-esposa e a família da E mais 10 pessoas. A maioria delas mulheres, chamou de feminicídio. E o Copete discutiu que tipo de jornalismo está se fazendo, ensinando os estudantes que aquilo ali deve ser tratado desta forma e não como um homicida, como um serial killer, né? Como qualquer outro nome que possa se dar aí. De qualquer forma, é gravíssimo o que aconteceu lá, em primeiro lugar. Sim.
claro. Mas, Copete, eu queria entender isso, o termo te O termo- incomodou? O Copete não acredita no O termo é feminicídio. impreciso, porque quando você vê 12 pessoas mortas, inclusive uma criança, vou dizer que foi um feminicídio com uma criança morta, cara, eu acho que é casual, foi uma mulher que escreveu o texto, mas não sei se foi ela que fez o título. Se tivesse um gay ali, seria um crime homofóbico? Mas não é o tamanho do crime, Não, é é- a motivação do A crime. motivação. Se fosse por causa de um gay e os outros tivessem morrido, a motivação seria homofobia. Isso que nós estávamos discutindo. Foi um crime tentando. passional. Na verdade, foi um crime passional. Foi uma vingança Pois é, passional. mas é que Um crime passional odiornamente foi se uma chama vingança o crime passional. passional simplesmente não como um crime passional. Porque Porque é tão Uma bonito vingança falar. passional. A vingança É passional... bonito falar em passionalidade. Sim, né? Porque a vem vingança da passional paixão. ainda é mais acertada que tu fazer uma... Mas não é, isso é a cotismo. raiva da mulher Não, é que deixou de ser propriedade do homem para virar a vítima. Eu no caso, concordo, né? mas o Para se feminismo... expor a ser vítima até na possibilidade. Eu acho o seguinte, a morte da criança me choca mais. Não estou E discutindo o que me isso. chocou muito mais é saber que essa própria criança declarou para a professora que quando crescesse ia matar o pai. Mas tu já leu a carta do pai? Quando eu li isso... Tu leu a carta do pai já? Porque ele não tinha lido a carta do pai. Ela estava ali batendo-lhe boca no Essa Facebook, não tinha pergunta discutido foi que a ele carta me do pai fez. ainda. O que aconteceu? Eu comecei lendo a matéria e quando eu leio que a professora declarou que o filho, de quanto? 10 anos de idade? Disse para a professora que quando crescesse era matar o pai, eu parei de ler tudo. Tá. E eu não li mais. Isso Exatamente. causa um embrulho Não. no nosso estômago, né? Quando chega numa criança de 10 anos que nasce que está ali numa família em que ela declara para a professora, que professora normalmente é a segunda mãe, é uma criança, não é um adolescente nem pré-adolescente. Ele quando crescer vai matar o pai, cara, eu vou procurar outra coisa podre na vida para discutir. Eu larguei. É fácil falar quando a gente não é uma mulher? Ô, Karina, É que assim... tu já foi vítima do machismo? Sim. Eu acho que não Chegou há em algum uma momento mulher a que violência não tenha sido física vítima. ou ficou só na violência intelectual? Não, violência intelectual. Não chegou à violência física. Até porque a minha família, pela formação que eu tenho, não permitiria. Tá? Isso é uma pai e mãe. O que não tem a ver com dinheiro, porque tem muita gente Não, rica que tem esse tipo de problema dentro de a casa. questão Tem a ver com assim, ó, cultura, né? Tem a ver com berço. Eu digo sempre que berço não é dinheiro. Berço é formação. Nós somos uma casa em que há um homem, que é meu pai, e 3 mulheres, filhas, e mais a mãe. Então, meu pai é a minoria. Mas assim, sempre houve na minha família muito respeito pelas mulheres. Eu fui educada a ser respeitada também, respeitar e ser respeitada. Né? Fui educada dessa forma. Então, assim, tem todo esse contexto também de educação, né? Berço, né? Então, para você, Berço. o exemplo a pergunta, pelo que entendi, assim, você sofreu já, entende? Isso de... Eu sofri, O machismo, sim. sim, mas não da minha família, a primeira família. Tá? Não foi um estrangulamento mental tão forte. Mas foram não foi relacionamentos físico, né? e eu, claro, tive relacionamentos em que eu Não, mas constatei é porque eu- esse tipo de Não- atitude. Às vezes a questão assim também em ambientes de trabalho, machismo, todas as mulheres de uma forma ou de outra, porque desculpe Eu que até confessaria eu acho que eu que já tem. causei. Tu já Sabe? causou também. Eu já causei pressão. Eu acho que a Karina tem alguma coisa pra contar pra nós Causão. Não, não, mas Eu deixa o que causei ele quer dizer. pressão psicológica, essa isso. pressão psicológica, e aí eu volto a falar um filósofo que eu encontrei num lugar da alta intelectualidade de Novo Hamburgo. Você conhece bem Novo Hamburgo, né? Mais ou menos. Tá, eu estava nas bancas, e aí um cara disse para mim assim, sobre um assunto diferente, mas que envolve essa mesma questão. Ele dizia assim, cara, tá na hora de a gente parar com todas essas hétero contra gay, colorado contra gremista, pró a prefeitura contra a prefeitura, homem contra mulher.
Cara, o dia que a gente aprendeu o básico, Mas isso não se dá por decreto, né? a hora que aprendeu o O básico, grande problema é e isso. esse é o meu erro. Eu vou dizer uma coisa, assim, posso dizer uma coisa que talvez seja até um pouco forte, mas eu acho que quando a pessoa não está bem consigo, sexualmente bem resolvida, é o grande Insegura, né, problema. talvez. Insegura. Por que me O homem, para incomoda querer um ser gay? dono da mulher, Por que vai me incomodar um Tu diria gay? isso da viúva, aquela que matou o Senna, ou a da Agra que Mas aí picoteou eu o cara do volto a te York? fazer Ela a não provocação. estava bem também Eu te fiz essa sexualmente, provocação lá, daí o ela Evandro leu a provocação. Picou o dono da York ali. Eu te disse, levanta aí 10, 15 casos desses pra gente conversar. Eu tenho 50 de Novo Hamburgo da última semana de mulheres agredidas por homens. A nossa- proporção, nossa ela, aqui, a irmã ela não é do- inversamente a irmã de um proporcional, ela é grande amigo exponencialmente meu inversa. Também foi envolvida num crime bárbaro e não tem nada de problema Vamos sexual. falar o seguinte, pela questão da força física, né, que em geral o homem tem uma Exato. força física maior, a mulher sofre muito. Eu acho Claro que muito, hoje né? se inverte muito também, hoje também muda muito, hoje tem pode. mulher que faz academia e etc. Mas a mulher sofre, mas Não, também... hoje a mulher mata muito mais mas facilmente, parece uma coisa assim que só a mulher sofre, o homem também sofre algumas coisas em relação à mulher, é isso que não é levado em conta. Mas não é Não. inversamente proporcional. Não é não proporcional. é na Não, mesma, É não é na mesma proporção. exponencialmente Sim, desproporcional. mas o que No parece, Brasil. né, que se prega... Eu que- acho que em grande parte das culturas No mundiais, Brasil. em alguns lugares muito Não, no piores, lugar mais né? evoluídos, nem tanto. Não, nos Aires Quando- se corta a genitália. Não é a genitália, é o órgão de prazer da mulher, né? Não é a genitália em si. O né? É o clitóris. clitóris, né? Mas a mulher pode fazer violência psicológica, também tem outros Claro, tipos de violência. Claro que a gente não tá, e não se trata de dizer De colocar defesa, pesos. não. Quem, Exato, mais ou menos. mas Não é eu no diria valoração. que Aí, no entender final- os sentimentos. A mulher tem sofrimentos, Mas eu né? acho que E o tem homem também muita tem, né? cobrança cultural. Isso que eu quero dizer para ti, assim. De que, tipo assim, o homem, né? Eu vejo uma cobrança muito grande do homem também, dele provar que é homem, é virilidade. Isso tudo. Isso a mulher não passa. Porque, por exemplo, eu posso botar um terninho, eu tô aqui hoje Chanel, ó. Chanel foi uma mulher que revolucionou a maneira de vestir das mulheres e até masculinizou em algumas coisas, como terninho, como roupas assim, né? Eu tô de taierzinho hoje e tal. Então, assim, isso vem porque a gente não se sente abalada de botar uma roupa que pareça um pouco masculina. A gente isso não nos abala. Pelo contrário, né? Então, assim, os homens já não, tudo... não, isso aí, não vou usar rosa, não vou usar isso, não vou usar aquilo, não vou... Então, culturalmente, o homem é muito assim, tem que estar sempre mostrando Reprimido, que ele é o reprimido, não somos nem tanto nós. Mas aí, Karine, teve Tem, uma gente. coisa que o Copete falou no meio da nossa conversa que foi alentadora, Copete. Que é exatamente a realidade dos negros. Quando em algum momento eu provoquei alguma coisa em torno disso, tu me disse, escreveu ali. Há alguns poucos anos atrás, um século, né, era normal que tu sentisse a vontade de espancar um negro por alguma coisa. Até foi era um pouco, natural, um pouco né? mais grave. A legislação, e é pouquíssimo previa tempo isso, atrás, não te causava nenhuma penalidade por você matar um negro. E por Ele isso- não era gente. Por isso eu escolhi Ele aquela era foto. coisa. Ele era coisa. Eu escolhi sendo aquela coisa, foto. Ele era Pode propriedade botar a de alguém. foto lá de novo, faz favor, Vanderlei. Porque há pouco mais de 100 anos atrás, Exato. era natural, em praça pública, as pessoas se divertirem com o terror que faziam para esses animais. Alguém já foi, Na alguém já foi Espanha, atorado? ainda existe. Então, Alguém já foi exatamente. atorado? Eu, já fui eu fui atorado. só em falsas. Eu já fui em Torada, por isso que eu falei em Madrid, fui torado em Madrid e em Barcelona, Toledo também. Eu saí no meio. Não dá Não pra, é da nossa não índole. dá para ficar até o Então, fim. que bom, né? Que a Não- humanidade não dá pra consegue ficar até o caminhar fim. aparentemente para absurdo, é uma frente em alguns carnificina. casos. Sim, é um esporte tipo o UFC. Pode Eu voltar, não Vanderlei. consigo entender. É É que nem o UFC. É isso aí. As pessoas são É. tão inocentes. Eu vou dizer um negócio de lavra do tal de Marcos Copete que eu gostaria de explicar por que eu sempre... As pessoas aí, quando eu falei de Seixinoei, perdoo, peço perdão para quem professa e para quem acredita, porque eles são uma expressão de bondade que muitas vezes eu me oponho assim. Eu tenho um ditado para mim que o pessoal não percebe que as luvas do boxeador não são por causa do oponente. As luvas de boxeador são para proteger a mão de quem bate. Nunca teve intenção de amortecer o castigo que aflige.
Ninguém pensa nisso. Então, a visão, às vezes, de coisas lúdicas, uma coisa assim, se nós falamos que negros há 50 anos, 100 anos, eram coisas, nós temos muitos lugares no mundo que ainda são. Não, se não são só negros, também são índios. Nós temos aqui ao lado, no Paraguai, tribos guaranis que só casam entre si e eles não têm certidão de nascimento porque eles não são considerados habitantes do Paraguai. Nós estamos em 2017 e aqui ao lado, faz fronteira com o Brasil. O que eu não consigo entender é justamente quando a gente coloca no tempo, né? Estamos em 2017, mas, meu Deus, por que, sabe? Muito pouco para nós. É muito pouco. Mas para nós, como civilização, será que é tão pouco assim? Não podia ter evoluído? Muito Se a gente pouco. olhar sobre a ótica da nossa diferença animal, né, da nossa essência, do nosso instinto, vamos falar da base. É muito pouco. Se a gente pegar o nosso estudo do nosso DNA, que hoje a gente tem 2 fileiras de DNA e se diz que tem... mapeamento genético, né? Exatamente, a gente tem um monte que não é nem populado, ou seja, a gente tem mais parapopular da nossa matriz DNA do que a gente tem hoje. Então, o ser humano, por incrível que pareça, é muito pouco evoluído ainda. Exato. A gente ainda reage a instinto. E tu concorda Eu com reajo a instinto, eu reajo a processos, e esses processos básicos são de instinto. No trânsito, é instinto. É o trânsito. Exato. Eu desço do trânsito, eu sou a pessoa mais educada que eu tenho. Mas na frente eu vou buzinar, e se tocar, eu bato no carro. Mas peraí, qual é? A mesma pessoa. Mas aí eu vou completar o que você fala. Tem também a diferença que nós, como você pode ter o mesmo veículo que um europeu, ou que um asiático, um japonês, que tem milênios de aprendizado e tem guerras e tem ensinamento dolorido para tal. Nós temos o mesmo veículo, nós temos o mesmo celular, o mesmo smartphone e o mesmo veículo, mas nós somos de 1500. Quando eu estive num hotel na Alemanha que dizia 1516, era uma pousada, já até comentei aqui, eu li assim, era um hotel, recebia gente, né, de estrangeiros, tudo que é lado, fazendo essa miscigenação e essa discussão que nós estamos tendo, tá, com outros perfis, né? Mas o Cabral estava batendo aqui, estava tentando voltar para Portugal, ele já era um hotel e já tinha troca de experiência, e essa própria discussão que a gente está fazendo, e aí o telespectador está ouvindo, essa discussão, cara, eu espero que gere daqui a menos de 500 anos um povo mais saudável, que não piche os bens públicos, que não quebre os vidros do trem quando o time ganha, ou quando o time perde. Cara, o matar, e ainda nós estamos no instinto, mas cara, tem muita coisinha para aprender. E o ser humano tem o ser humano tem enormes potenciais para fazer o bem e o mal. E daí é a questão de motivação, né? Tem as pessoas que se motivam somente para usufruir de coisas para seu próprio fim, e pessoas que pensam num nível mais global, né? Então essa é a diferença, né? Então quando a gente pensa em nível mais global, de fazer alguma coisa melhor, a gente consegue realizar coisas diferentes. Essa mesa é um exemplo. Essa discussão que nós estamos tendo, há 20 anos atrás não tinha. Há 2 décadas nós não tínhamos como discutir. Uma discussão que está boa demais, mas vai ter que parar hoje. Isso chama-se dialética. 19 horas e 30 minutos, Vanderlei está fazendo sinal lá, já deu para nós aqui. Teu ponto final, Copete. O ponto final é um ano que eu espero que o segmento de veículos melhore, porque eu profissionalmente dependo dele. Eu sou o último estágio da cadeia lá, e que eles cresçam de uma forma saudável, do ponto de vista de montadora, menos dependência do BNDES e de outras coisas, que agora está voltado mais para o social, e que isso porque eu profissionalmente posso crescer. Eu espero continuar 2017 acompanhando toda a movimentação da parte de veículos ao lado aqui da Vale TV e também da RCT. Amém, tamo junto. Ponto final, Marcelo. Bom, eu de novo, né, dou feliz 2017 ao nosso público, e espero aí podermos evoluir com boas notícias aqui nessa nossa bancada, com boas discussões e trazendo boas notícias. Mas como eu tinha comentado antes,
A gente está fazendo um trabalho exatamente com base na evolução, ou seja, acreditando no ser humano, acreditando que tem cura e que a gente, evoluindo na gente, trabalhando a gente vai fazer o bem para o próximo. Então, se o Rodrigo me permite, eu gostaria de deixar aberto aí o telefone aqui da Vale TV para a gente sortear 2. Eu ia falar um, mas um sempre parece que o outro, que ligou um pouquinho depois, perdeu, né? Qual é o telefone, Rodrigo? 30 65 44 29. Então vamos sortear o quê? Sortear 2. A gente faz um trabalho de alinhamento energético. Então vamos fazer trabalho para essas 2 pessoas que forem lá junto ao Café. Opa! Né? Então os 2 primeiros que ligarem vão receber aqui o endereço e tudo. E estão convidados de ir lá. 30 65 44 29. Maravilha. Tá valendo a partir de agora. Karina Moraes, teu ponto final. Olha, eu quero dizer que eu fiquei sabendo, através de uma entrevista também do Cá Entre Nós, com a Amanda Frati Krelin, arquiteta, que a cor de 2017 se chama Greenery. É a cor da Pantone. É um verde. É um verde. É um verde, e eu acho curioso que o Marcelo está falando muito da palavra confiança. E esse verde, ele transmite confiança, né? Para quem acredita na cromoterapia, enfim. E é um tom de verde especial, porque ele tem a conexão com a natureza, claro, né? Verde, frescor, tudo bem. Mas ele tem essa característica da confiança. É a palavra que transmite esse verde, né? Então, eu estou muito, assim, confiante em 2017. Eu estou realmente confiante porque eu sou uma pessoa muito pelo lado do otimismo mesmo, né? E como ele... É aquela coisa assim... Eu tenho preconceitos, todos nós temos. A questão é como a gente lida com isso que existe dentro de nós, como a gente trabalha o preconceito. Então, a gente não pode dizer assim, eu não tenho preconceito. Tem sim, eu estou sempre me policiando sobre preconceitos que eu tenho, que todos nós temos. Então, eu acho que é a maneira como a gente trabalha isso dentro de si, né, Marcelo? Partindo do princípio que preconceitos são conceitos preconcebidos. Então... E, às vezes, é falta de conhecimento, falta de informação. Então, eu estou buscando sempre crescer. Eu acho que a busca é importante, né? Então, é isso aí. Vando, ponto final. Eu acredito em Darwin, eu acredito na evolução das espécies, na evolução do ser humano. Nesse trabalho de capacitação, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que eu ministro, eu acho que 3 palavras-chave para mim esse ano é conhecimento, né, aprendizado, humildade e fé. Então, humildade para aprender mais, para saber que a gente sabe muito pouco ainda. Conhecimento, então, buscar esse aprendizado. E também daí transmitir também conhecimento, que ao mesmo tempo que tem muita coisa para a gente aprender, tem coisas que a gente sabe que os outros ainda não chegaram nesse ponto. Então, transmitir o conhecimento. E fé. Então, humildade, aprendizado e fé. Muito bem. Quero deixar um grande abraço para Esther Gever Schmitz, conhece? Sim. A esposa do nosso amigo Miguel Schmitz, né? Mãe de A e B, por isso que Isso. Essa que ligou para a nossa Vale TV aí pedindo o contato do Jorge Martins, que estava ontem aqui, o menino da Caixa de Sapatos, né? Do meu nome é Jorge. Querida que está na nossa audiência, muito obrigado pela audiência. E Esther, um grande beijo para você, para toda a família. Feliz 2017 para todos nós. Nós voltamos amanhã às 18h30 ao vivo. E está valendo aí, 3065-4429. Quem quiser participar do sorteio lá para ter uma limpeza. É uma limpeza? Como é? Um alinhamento espiritual lá com o nosso amigo Marcelo aí. Está valendo. Grande abraço, a gente volta amanhã às 18h30 ao vivo com você. Até lá.